Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Evidência Cast. Eu sou o Vitor e o episódio de hoje está com um toque feminino. Já gostaria de agradecer a nossa convidada de hoje, a Glaucia. É uma pessoa que eu admiro muito. E hoje ela vai falar sobre família, empresa, sobre também vereadora, como que é esse grande trabalho que ela vem desenvolvendo. Glaucia, muito obrigado pela tua presença aqui hoje. Eu já passo a bola para você. Se apresente para o pessoal quem que é a Glaucia, o que a Glaucia faz, que vai ser um bate-papo muito descontraído hoje. Pô, Vitor, obrigada. É um prazer estar aqui no Evidência Cast. Em seu nome, em nome da Tássia também, que hoje não está aqui, mas sempre a vejo também nos episódios que vocês fazem. Então, aqui eu vim compartilhar um pouquinho da minha vida, das minhas experiências. Vitor, que eu conheço de longa data, nossa amizade aí já tem tempos e tempos, né, Vitor? E poder falar que a Glaucia é uma pessoa hoje, já passou da faixa dos 40, muito bem vividos, casada, com filho, né? Venho da iniciativa privada, então, assim, tenho uma experiência longa de quase 18 anos na área de RH, e agora venho com a empresa Glaucia Lechado, Soluções em RH também, empreendendo nesse ramo. E também tenho trabalhado na área de vereança aqui do município, né, que é um cargo que a gente tem agora novo, que tem mostrado aí seus desafios, suas lutas diárias, mas que também contempla muitas propostas para o município e principalmente um desafio para a mulher, né, na área política também da cidade. E só um ponto, a Glaucia é a única vereadora mulher no nosso município, né? Exato. A quinta, né, é o mandato da quinta mulher aqui no município, mas nesse mandato, né? Exatamente. Nesse mandato, a única ia ser elegida, né, e fazer parte, né, poder representar as mulheres também, representar a população, mas as mulheres veem bastante isso, né, uma representatividade na Câmara Municipal também. Vamos falar muito sobre isso, mas eu quero começar, Glaucia. Eu peguei essa transição da Glaucia, né, quando a Glaucia saiu ali do CLT para abrir seu sonho, sua empresa, surgiu a questão de ser vereadora. Como que foi, Glaucia? Explica para o pessoal quanto tempo você estava na empresa, aí você acabou se desligando lá da empresa e tinha o sonho de ter a sua própria empresa. Como foi essa virada de chave? A hora que você abriu a sua empresa e depois veio junto, não sei se você já tinha ideia de ser vereadora, se candidatar, como que surgiu? Explica um pouquinho todo esse contexto. E geralmente quem trabalha CLT, Vitor, você pensa que você vai aposentar ali, né? E eu, como estava quase 18 anos da empresa já na área de RH, então eu achava que as coisas seriam ali para sempre, né? Era aquele grau de estabilidade, né? Já estava, digamos, acomodada, Sim. né? Então, assim, isso se tornou um comodismo que teve uma época que a gente precisou dar um start ali, falar alguma coisa tem que acontecer. Depois da pandemia, a empresa que eu trabalhava é uma multinacional, né? E essa empresa começou um trabalho de RH home office. Então, eu já estava trabalhando em casa e eu, com a formação de assistente social, eu fiz serviço social e pós-graduação em gestão de pessoas, eu vi que era necessário eu ter um contato maior com pessoas, né? Foi quando eu falei, olha, veio o convite para entrar na política, eu falei, eu estou trabalhando aqui em casa, não tenho esse contato tão direto, mesmo estando em RH, e eu quero ter interação com pessoas. E aí eu fui para a política, né? Fiz a minha filiação e aí eu me candidatei. Só assim, a Glaucia já sonhava algum momento da vida, passou na cabeça, tinha esse desejo ou não? Não. Foi uma coisa totalmente nova. Quando surgiu o convite, você falou, nunca pensei nisso. Eu tive o convite, né, há 8 anos atrás, foi quando meu filho, hoje com 9 anos, ele era pequenininho, porque eu sempre fui da vida pública aqui da cidade, projetos sociais, interagindo, né, com a cidade de um modo geral. E aí eu vi, naquela época, uma mãe com filho pequeno, era muito difícil, Não vai né? dar certo. Não vai. Depois, 4 anos depois, eu tive convite de novo, e mais uma vez eu falei, olha, não, agora é um momento ali, né, de pandemia também, um momento meio que a gente estava com criança de 4 aninhos ali, 4 para 5 anos, também não daria certo. E aí, eu sempre acredito que tudo tem seu tempo determinado, né? E aí, chegou esse convite em um tempo que era para ser, né? E uma expectativa assim, poxa vida, diante de tantas pessoas, tantos candidatos, né? Tantas pessoas boas no ramo da política, que tem uma história política em Tanabi,
e a gente se vê como mulher, como a primeira vez na política. É um desafio muito grande. Só que eu sentia no meu coração que aquilo era a hora de acontecer. E aí foi quando eu falei, né, na empresa também, a gente deve uma satisfação na empresa que a gente trabalha. E aí eu falei com eles que eu estaria entrando nesse ramo político da cidade. E por eles tudo bem. Só que aí, 2 semanas depois, eu fui comunicada do meu desligamento da empresa. Então, assim, no primeiro momento a gente fica um pouco quanto preocupado, mas depois a gente começa a entender que tudo tem o seu propósito determinado. Foi do dia para a noite, né, Glaucia? Do dia para a noite, eu não esperava mesmo, né? Então, assim, a gente vinha numa crescente na empresa também, trabalhando no RH. Inclusive, os 2 últimos anos tinha um prêmio lá na empresa, né? Que era, eu não me lembro agora, que já passou um tempo, mas era um prêmio que o melhor colaborador daquele, eu trabalhava no escritório, era home office, mas é contratada pelo escritório de Rio Preto. E aí a gente ganhou esse prêmio que era, eu não me lembro. E aí, durante o ano todo, você tinha que cumprir as suas metas, e durante os 2 últimos anos eu já tinha ganhado aquele prêmio, já estava ali uma das primeiras para ganhar no ano de 2023, né, que quando foi o desligamento e tudo. E aí aconteceu tudo isso, me chamaram, falaram, olha, agora é o momento do seu desligamento. E assim, sem muitas perguntas, eu falei, é hora de dar uma repaginada na vida profissional. Mas aí eu dediquei a campanha eleitoral, né, porque é muito cansativo, você acompanhou isso tudo, você viu que já era uma vontade que eu abrisse a empresa, mas a gente teve que aguardar alguns momentos. Então eu não sabia o que ia acontecer. Naquele momento eu não podia falar, eu vou entrar em outra empresa, porque eu teria que me dedicar muito, e a parte de campanha eleitoral, você precisa fazer as visitas, conversar com a população, e foi onde eu fui para fazer. É um período muito desgastante, né, Glaucia? Muito. E assim, é o quê? O prazo de 60 dias que é? Isso, assim, aquela pegada mais forte, 60 dias mesmo, e com filho pequeno, tendo que ter uma rede de apoio, como mãe, como esposa, é muito difícil, é muito desgastante. Então, se a gente não tiver uma rede de apoio muito forte nessa hora, fica, assim, insustentável. Mas foi bacana, e aí o resultado veio, a gente, graças a Deus, assim, se elegeu, né? A população achou que a gente deveria prestar esse serviço para a comunidade, e foi uma votação expressiva para quem estava entrando na política aquela hora. E aí, outubro aconteceu tudo isso, a gente teria posse, né? Agora teve posse dia 1º de janeiro de 2025, e estamos trabalhando na área da vereança do município. Em contrapartida, né, eu sou uma profissional de RH, com formação, né, em serviço social, pós-graduação em gestão de pessoas e atuante na área. Então, eu falei, agora, então é o momento que a gente começou a conversar, e eu vi que era o momento de prestar esse serviço para Tanabi região também. Tem uma certa carência. Foi quando a gente começou a estudar a carência do município em relação a RH, né? Porque as empresas maiores conseguem ter um RH mais estruturado, né? Então, hoje a gente avalia o RH como a humanização mesmo de uma empresa. Então, precisa ter um profissional com um olhar diferenciado do RH naquela empresa. E foi aí que a gente viu aqui em Tanabi, por exemplo, estudando mais na área de processos seletivos, né? Contratação, recrutamento e seleção. Então, a gente resolveu implantar Glaucia Alexado Soluções em RH para trazer uma novidade para o município, para que eu também estivesse na atividade que eu tanto gosto, que eu tanto amo, e dá para conciliar, né? Lógico que assim, a gente tem que ter bem essa gestão de tempo para que eu faça os 2 trabalhos da melhor maneira possível, né? Mas a vereança me permite também trabalhar e prestar serviços na área de RH. Então, foi aí que aconteceu tudo. Então, você vê que história sensacional. E eu acompanhei todo esse projeto, né? Deixa eu... Quando a Glaucia comentou da empresa, eu falei, Vitor, eu vou ter que startar esse sonho, que agora eu vou dedicar o tempo para a vereadora e tudo mais. Mas, ó, deixa aqui na gaveta que logo nós voltamos. E quando a gente fala de RH, recrutamento e seleção, hoje é uma das grandes dores do mercado, né, Glaucia? O empresário fala, eu não acho gente para contratar, e isso, e aquilo. E eu gostaria que a Glaucia explanasse um pouco de uma forma simples, porque as grandes empresas têm um setor de RH, conseguem fazer uma contratação, mas qual o ponto de atenção que os pequenos e médios empresários têm que ter na hora de uma contratação? Porque isso impacta diretamente
tanto na produtividade ali, como também nos resultados da empresa. E muitas vezes tem aquele hábito, principalmente em cidade pequena. Eu tô precisando de um serviço, aquelas falam, Vitor, tem um primo aqui, tem meu sobrinho, tal. Mas qual que é o olhar que o empresário tem que ter nesse ponto, nesse momento da contratação? E já pega esse gancho, eu estava até comentando antes do podcast, hoje fala muito, eu contrato pelo comportamento técnico ou por perfil comportamental? Qual que é o principal, ou se completa? Explana um pouquinho pro pessoal também. É isso mesmo, Vitor. A gente percebe que, principalmente nas empresas de médio, pequeno porte, as pessoas têm um trabalho muito generalista e isso, assim, impacta na hora de uma contratação. É a hora que você vai muito pela indicação ou não faz um processo seletivo de acordo. E o processo seletivo, a contratação mal feita, ela gera para você, a gente fala o turnover, né? Ela gera uma recontratação e entra gente, sai gente. Então, só para colocar em miúdos, é a contratação que uma pessoa que não fica na empresa e direto você faz a rescisão, você paga ali todos os direitos de rescisão da pessoa e tem que contratar de novo. Isso vai desgastando, porque além da perca, né, que você tem financeira, é um desgaste para a tua empresa também e também para o nome da sua empresa, Sim. né? Você precisa zelar por isso. Não, ali não para ninguém, então é mais ou menos isso. E aí a gente entra exatamente com essa proposta, para que a gente faça... a gente tem vários ramos de atividade no Glaucia Lechado, Soluções RH, mas a gente tem visto que a procura maior tem sido pelo recrutamento e seleção. Por quê? Às vezes o empresário ele tem que fazer o financeiro, ele tem que fazer o atendimento de balcão, o pedido de mercadoria, o recebimento da mercadoria, e eles veem nesse recurso do RH, eles não precisam contratar uma pessoa especialista em RH, como CLT na sua empresa, mas tem um serviço de qualidade. Essa pessoa é contratada para que ela faça do início ao fim de uma contratação, por exemplo. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer a avaliação dos currículos, a divulgação da vaga, o processo seletivo, que é onde a gente avalia com mais propriedade, com mais tempo também. Ali a gente fala do soft skill, do hard skill, que é o perfil técnico e comportamental. Então, se aquela pessoa tem uma boa comunicação, a gente avalia, né, dependendo da vaga e do que é proposto naquela vaga. Então, a gente avalia, eu preciso de uma pessoa expert em Excel. Então, a gente avalia se o perfil dela é também o mais próximo possível daquela vaga. O que a gente fala muito, para os empresários também entenderem, a gente não tem um avatar, uma pessoa que a gente constrói. As pessoas, elas precisam ser construídas aos poucos, né? E a gente colocando uma pessoa mais próxima do que requer a vaga, né, daquele cargo requer, a gente pode ir trabalhando aos poucos. É aí que entra também um RH com treinamento, né, com aperfeiçoamento da pessoa, seja no perfil dela comportamental, no perfil técnico. O comportamental já vem muito dela, né? Então é mais fácil a gente avaliar o perfil comportamental se aquela pessoa é desinibida para uma vaga de vendas. E aí o perfil técnico, o empresário, juntamente com esse olhar do RH, ele começa a entender o que a gente coloca naquela pessoa para que ela venha melhorar, para que ela venha mostrar os seus talentos aos poucos. É um processo, né? Não é do dia para a noite, né? Não, de jeito nenhum. E pegando esse gancho, qual que é a importância da descrição da vaga, Glaucia? Porque às vezes fala, preciso de um atendente. Eu já vi alguns, preciso de um atendente. Aí, mas qual que são a descrição? O que esse atendente vai fazer? Porque aí vai de acordo com a descrição da vaga, com o perfil comportamental da pessoa. Então, qual dica você dá para o empresário que não quer contratar o serviço de um terceiro para fazer esse trabalho, mas que ele quer anunciar uma vaga? Qual que é, assim, as 3 principais dicas? Na teu anúncio de vaga precisa ter isso, isso e isso. Qual que é a tua orientação? Eu acredito que ele precisa pegar muito aquilo que eu falo sempre para o empresário, para ele ver uma pessoa assim como ele é. Então, assim, como que eu era quando eu comecei no meu negócio? Então, eu preciso de uma pessoa para essa vaga com boa comunicação. Então, primeiramente, o que ele quer de perfil ali para a vaga, exatamente? Então, é um vendedor, digamos assim. É o que a gente, às vezes, mais trabalha aqui também pelo serviço que a gente está prestando com o comércio da cidade. É um vendedor. O que eu preciso daquele vendedor? Uma boa comunicação. Eu preciso daquele vendedor, uma educação ali com o seu cliente, né? Um feeling com o cliente. E aí eu poder saber aquilo que eu
via em mim, né, como empresário, e que eu fui tratando e melhorando também. Porque eu vejo muito, quando a gente faz uma contratação, o empresário ele vê muito dele naquele colaborador, né? Então, quanto mais o seu perfil da vaga estiver de acordo com o que você precisa para a empresa, para que você não tenha aquele processo, poxa, eu chamei uma pessoa para fazer entrevista e ele não podia. E assim, até mesmo da vida daquela pessoa, a pessoa às vezes trabalha e estuda. Então, assim, olha, eu preciso fazer, digamos, uma live no horário de estudo daquela pessoa. Então, assim, poder ser o mais claro possível, olha, essa vaga requer um horário diferenciado uma vez na semana, essa vaga requer que você tenha um inglês intermediário. Só que aí vai também para o candidato, né? O candidato, ele tem que ser o mais sincero possível na hora. Você nem me perguntou isso, né, Vitor? Mas eu vou falar um pouquinho, porque a gente está vendo na prática Sim. isso. O candidato tem que ser o mais sincero possível, né? Hoje em dia eu vejo muitos candidatos que às vezes na intenção de pegar a vaga, de conseguir, de ser contratado, eles burlam um pouquinho as informações. Então, digamos, é o inglês, eu tenho um inglês intermediário, mas é aquele inglês que a gente aprendeu lá na quinta série, que a gente nem lembra direito, né? O verbo to be. Exatamente, the book is on the table, né? Então, a gente precisa ser super sincero, porque se aquele contratante, ele quer o seu serviço, você se destaca por outro perfil que você tem, então ele vai entender que se falta só aquilo em inglês em você, ele, como um bom contratante também, ele vai te apoiar para que aquele inglês seja feito. Então, por exemplo, eu posso trabalhar de sábado, mas é uma pessoa que já tem um compromisso na sua vida social, às vezes aos sábados, e aí vai gerar um problema depois. Então, a gente precisa muito disso, tanto a descrição correta da vaga pelo empregador, quanto também essa análise também, e a pessoa na hora da entrevista, conhecer um pouquinho, olha, eu vou fazer uma entrevista para trabalhar no escritório Evidência. E aí entender, poxa, quem são os proprietários? Né? Estuda um pouco sobre a empresa. Tempo? E assim, isso faz uma diferença total na hora que a gente faz a entrevista. Porque gera conexão, né? Se Exatamente. A pessoa chega já falando, o dono é esse, a empresa existe, faz isso. Isso, assim, é uma dica de ouro, né? Para quem está entregando seus currículos, quando for chamado para entrevista, né? Começa a entender um pouco mais daquele local que você vai ser entrevistado para a vaga. Isso chama muito a atenção do empregador. Você já deve ter visto de tudo, né, Glaucia? Eu vou dar um exemplo. Hoje, a gente tem a Glaucia como parceira, tanto da associação comercial, ali do escritório, a gente sempre indica a Glaucia para fazer. Mas muitas vezes os clientes mandam, vocês têm algum currículo aí do escritório? Aí uma vez, eu lembro de uma história que a Tassi foi fazer uma entrevista, aí a moça chegou lá na entrevista e falou, como vocês conseguiram o meu currículo? Tipo assim, ela tinha mandado o currículo, ela nem sabia que tinha mandado o currículo para a vaga. Ali já estava eliminada, já só finalizou o primeiro processo. Mas então, olha como que é. E nesse detalhe, você utilizou assim, a pessoa às vezes vai querer burlar, porque eu entendo até, num certo sentido, tá errado, mas ela quer ali, almeja a vaga. Uhum. Mas como que o empresário pode se precaver? Por exemplo, se ele fala de um inglês, de um Excel avançado, o ideal seria fazer tipo uma provinha, um teste para evitar isso. Porque ali às vezes a pessoa fala, o meu inglês é avançado. Aí depois não consegue nem falar Excel, depois não consegue nem abrir a planilha, fazer uma fórmula demais. Como que o empresário pode se precaver? Porque assim, eu acho que na maioria dos casos, nem uma má intenção, mas a pessoa quer pegar a vaga, às vezes está precisando, mas está errado. Nunca faça isso, porque depois tem consequência. Né? Não adianta você falar, eu sei fazer Excel, Power BI, Dashboard e tal, e depois chega lá, faz um relatório para mim. Ixi, aí não sabe. Vou ver no YouTube. Não tem como. Não dá tempo, então, assim, né? Tem como se precaver? Tem não sim. 100%, né? Mas... geralmente é o que a gente fala. Por isso a importância de tempo para um processo seletivo. Né? O processo seletivo, por isso que ele fala processo. Então, você não faz só uma entrevista. E pela correria do dia a dia, que acontece muito, eu fiz uma entrevista, eu gostei do Vitor, eu quero contratar ele. Pronto, já te contrata, manda seus documentos, Vitor. Ainda tem muito, né? Só de a pessoa se identificar na primeira entrevista, né? O nosso processo seletivo, por exemplo, ele acontece em fases. Então, assim, a primeira fase é a anunciação, né, da vaga, e aí a gente anuncia a triagem dos currículos que chegaram para essa vaga, porque a gente tem um banco de talentos, mas precisa também ver se aquela pessoa já entrou no mercado de trabalho, se ela está disponível para a vaga. Então, quando as pessoas da ACIT me procuram só para essa triagem do currículo, a gente fala com candidato por candidato, olha, o seu currículo está aqui no banco de talentos, mas a gente precisa saber se você está disponível para essa vaga.
E aí, no processo seletivo, além dessa triagem, a gente faz a primeira avaliação, que é a avaliação ali, depois de uma conversa com o empresário, né, a gente vê o perfil técnico, comportamental. Primeiro a gente faz isso, faz até uma análise comportamental, por isso que é importante também essa era da informática e de inteligência artificial, a gente tem os testes já para serem aplicados, para aí você já dar uma enxugada naquilo dos concorrentes, né? Então, os melhores concorrentes ali que você já avalia nesse primeiro processo, você já tem uma avaliação depois junto com o gestor da vaga. Então, isso você vai eliminando possíveis situações. Para as vagas que precisam também de algum teste prático, então a gente marca o teste prático. Ah, é uma loja, vamos fazer uma simulação de vendas, né? Então, eu conheço já como passar cartão, do programinha ali do sistema que você tem na loja, então vamos ver se realmente conhece. E aí a gente faz um teste prático também para eliminar possíveis situações desconfortáveis de uma contratação. E depois disso também, depois da contratação, a empresa também fornece assessoria ali nos 15 primeiros dias, né? A gente faz um relatório de como tem sido a contratação e 30 dias também para efetivação daquele colaborador e se ambas as partes estão de acordo e o processo aí está fluindo de acordo. Olha aí, tá vendo quanto detalhe existe por trás de uma contratação de sucesso? Porque contratação, você pode contratar qualquer pessoa, porém uma contratação de sucesso existe um processo. Exatamente. Né? Vamos aproveitar, Glaucia, que nós já estamos falando disso, fala um pouquinho da sua empresa, o que ela faz e quem precisar, como te encontra. Deixa seu telefone, seu Instagram e faça todo o serviço que você tem hoje na Glaucia Lechado, Soluções em RH. É isso. A gente tem um portfólio, né, que todo o empresário, a empresa que quiser nos contratar, que quiser pelo menos saber dos nossos serviços, eu vou até a empresa, falo certinho como que a gente funciona. É uma empresa que vem aqui em Tanabi para mudar um pouco, né, essa história do RH, prestação de serviço mesmo, né, não é nenhuma contratação assim como CLT, então sou eu que trabalho na empresa, eu tenho alguns apoiadores também, por exemplo, um teste psicológico, tem algumas contratações que precisam do teste psicológico e precisa de um psicólogo mesmo credenciado. Então, eu tenho uma pessoa que faz, a gente tem toda uma estrutura para fazer a parte, por exemplo, processo seletivo, né? A gente trabalha. Como eu venho de um ramo, né, de empresa multinacional, ela foca muito também em áreas específicas, que é, por exemplo, benefícios, a gente faz uma avaliação da área de benefícios também. A gente faz ali o processo de rescisão. Então, tudo aquilo que gera o RH da empresa, treinamento, né, desenvolvimento. Então, a gente tem o portfólio para trabalhar todas essas áreas, folha de pagamento no geral, né? A gente ainda fica um pouco restrito pela essa outra área pública também que eu desenvolvo. Sim. Porque quando eu faço, eu gosto de fazer e colocar a mão na massa, para que tudo seja feito com esse olhar, né? A empresa está começando agora, então eu avalio a contratação de quantos funcionários mês aquela empresa tem, mas às vezes também é uma empresa pequena, olha, eu estou com muita dificuldade em ter a contratação de uma pessoa agora. Então a gente trabalha nisso também para fornecer o serviço para empresas de pequeno, médio e grande porte. A gente consegue fornecer, sim. E aí, para vir com uma solução, né? É o que eu falo, às vezes a empresa fica patinando na área de RH, porque precisa, por isso que ela veio como Glaucia Lechado Soluções em RH, porque existe um olhar diferente, né? E o empresário foi bacana, a gente fez agora no mês de julho, uma contratação aqui pela CIT, né? Contratar os nossos serviços, e a gente tinha 15 dias de lead time para fechar a vaga. Em 8 dias a gente conseguiu fechar. Metade do prazo. Nossa, foi uma maravilha. Depois eu te passo, não vou passar aqui, né, para não expor a empresa, mas é algo muito feliz, assim. E diante da contratação de todo o processo seletivo, ficaram 2 candidatos muito bons. Então, o segundo ainda está ali, se tiver uma vaga, a gente encaixa ele, porque foram 2 pessoas, assim, a gente esmiuçou todo esse processo, mas a hora que chegou para o gestor da vaga, ele já estava todo contente porque sabia que ia ser uma pessoa que ele precisava para já movimentar aquela área. E atender a demanda dele do momento. Exatamente. Então, assim, em Glaucia Lechado, Soluções em RH, a gente vem para atender demandas de RH. RH mesmo como
recursos humanos, mas a gente vê que o humano precisa ser muito bem desenvolvido na empresa, né? A gente precisa gerar recursos ali, mas a parte humana, cada vez mais, ela precisa de um olhar bem minucioso, ela precisa de uma atenção que a gente não pode exigir de um empresário que tem tantas coisas também na sua mente, aí na sua cabeça, para desenvolver na empresa. E quem quiser contratar a Gláucia, qual que é o telefone de contato? Tá, o telefone de contato eu vou passar depois, porque assim, como é o da empresa, ele fica na empresa. Depois o pessoal coloca aqui embaixo, né? Faz favor, a edição vai me ajudar bastante nisso daí, porque são tantos números que a gente não lembra. Mas pode me procurar, é Gláucia Lechado, Soluções em RH, nós temos um Instagram já ativo, tá? Tem o meu particular também, que é Gláucia Lechado, né? Leardini, que aí é o particular, é o CPF, né? Então, assim, lá eu posso dar as informações, posso marcar uma reunião e a gente pode expor, né, qual que é o nosso trabalho e vem para somar com o Tanabi. Eu acho que tudo aquilo que é para somar com o município envolve aí a Gláucia. E eu indico, né, a Gláucia para todo mundo, tanto que ela é parceira da Associação Comercial de Tanabi, está desenvolvendo um grande trabalho. Se você é associado da City, temos esse trabalho disponível. Uma parte do trabalho, por exemplo, ela filtrar, pegar o currículo, anunciar a vaga, enviar o currículo para o associado, não tem custo nenhum para o associado. Ela tem todo esse leque de soluções, caso o associado queira contratar algum, tem um descontinho e tudo mais. Empresário, tem tantos afazeres no dia a dia, e eu falo, terceiriza com uma pessoa, tenha pessoas boas ao seu lado. Então, por exemplo, uma boa contratação vai potencializar os resultados da sua empresa, e fora que é tempo. Né? Hoje, para fazer uma entrevista, eu vejo assim, nossa, o processo demora, qual é o prazo médio num processo bem feito hoje? Bem feito são 30 dias. Entendeu? Então, assim, imagina você parando para fazer um processo ali, quantas horas e tudo mais, e ainda ter uma grande probabilidade de errar nessa contratação. Aí começa tudo do zero. Porque não é só o financeiro, eu vejo, é o tempo, porque às vezes você vai, contratei, fiquei 30 dias ensinando a pessoa, tem o custo financeiro, né, desde uma admissão, de uma rescisão, mas é o tempo, aí já pessoa não deu certo. O que acontece? Tudo de novo. Chega uma hora que ele tá cansado, não aguenta mais ensinar a mesma coisa. E o que acontece muito assim, às vezes acontece, né, Vitor, é um processo seletivo todo feito, né, desde o início, você começa lá, por exemplo, eu começo com 15 pessoas, 15 currículos rastreados e que tem algum perfil que se encaixa na vaga. Aí a gente começa o processo, aí vai para 10, 5, né, até que chega lá em 3 pessoas para a gente decidir, porque o RH nunca decide sozinho. Sim. Algo muito importante que o RH tem que entender, ele não faz a contratação sozinho, ele tem que estar com o gestor da vaga. E essa contratação, ele tem que dar o caminho e deixar, por exemplo, mastigado para o gestor da vaga. Mas a contratação, ele vai falar, o RH vai falar assim, eu te indico isso, mas a decisão é sua. Né? A Gláucia vai falar, é o Vitor, tá ele aqui para tua empresa. Filtrei, tem essas 2, 3 opções, né? Exato. O perfil de cada um e a pessoa que vai tomar a decisão. É isso. Só que a gente teve alguns casos já, aqui em Tanabi também, chega na hora da contratação, a gente pede até a documentação, a pessoa desiste da vaga. A gente começa tudo de novo. Não foi feita nem a contratação, como você falou. Olha, depois dá errado. Então, às vezes, dá errado antes de contratar. E a gente começa todo esse processo. Mas nesse cenário, eu sei que é doloroso, mas é melhor dar errado antes do que começar. Exatamente. E depois ter todos os encargos ali de uma rescisão, né? Que aí já entra para uma esfera também financeira. Então, é melhor que seja antes, verdade. Ô, Gláucia, aí na tua experiência, essa nova geração, é mito ou é verdade que é mais difícil contratar, mais difícil treinar, mais difícil, às vezes chega no dia, não quero mais, essa nova geração que está surgindo, tem essa dificuldade mesmo para o mercado de trabalho? Porque existe hoje a tecnologia, muitos têm sonho de ser um TikToker, um YouTuber, né, ver essa facilidade, né, sabemos que não é tão fácil assim, mas tem essa dificuldade hoje com essa nova geração? Ou é no geral, tanto da nova como da... Eu vou dar um exemplo ali no escritório. Nós temos o pessoal da nova geração. Pessoal, para nós deu muito certo. Nós temos meninos novos ali que foram treinados e tal. Lógico que tem um que não dá certo, você ajusta. E temos o pessoal que acertamos treinando com a pessoa mais experiente. Então, assim, eu falo que é muito, né, dos 2 pontos. Eu acho que a gente tem que colocar as pessoas naquilo que realmente as façam felizes. Hoje a gente tem uma pulverização de trabalhos. Então, digamos, até igual você falou, TikToker, YouTuber, né? Então tem área para todo mundo.
A gente só precisa começar a entender o que aquela pessoa vai se desenvolver mais. Então, às vezes, uma pessoa mais nova, ela tem aquela intenção em trabalhar com inteligência artificial. Então, vamos colocar ela para trabalhar e se destacar naquilo. A gente precisa começar a... É lógico, isso afeta os nossos valores, porque a gente vem de outra geração. Então, a gente espera que todo mundo seja igual a gente. Só que tudo mudou, né? Hoje nós vivemos em outro tempo, em outras atividades. Assim como muitas pessoas que eram da nossa geração deixaram de atuar em alguma área porque não se especializaram também, não evoluíram junto com a tecnologia. Então, às vezes, hoje, no processo seletivo, eu preciso de uma pessoa que tenha um manejo com redes sociais. E a pessoa, ela tem uma boa comunicação, mas ela não gosta daquilo. Então, ela não quis ir junto, né? Então, assim, tanto a geração passada como essa geração vem muito forte com a tecnologia. A gente precisa utilizar eles naquilo que... Só que tem pessoas carismáticas ali, tem pessoas que são da área de lidar com pessoas também. Então, assim, ter uma interatividade. A gente precisa avaliar cada um e colocar a pessoa naquilo que realmente faça bem para ela. Porque não adianta você colocar uma pecinha do teu quebra-cabeça em outro lugar que não vai dar certo. Então, tem para todo mundo, áreas para todo mundo, basta a gente ter essa visão. E o RH vem bem para isso também, né? Para começar a colocar as pecinhas do quebra-cabeça no seu devido lugar. E o empresário tem que ter um feeling, né? De estar vendo aquele profissional ali, pô, será que não tem um perfil? E também ter o diálogo, né? Eu vejo que muitas empresas não tem o diálogo com o funcionário. Ó, tá dando certo, não tá, não, você tá tendo dificuldade. Porque às vezes você resolve um baita de um problema com uma simples conversa. Sim. Porque às vezes o empresário fica achando, deduzindo, pensando, e é tão simples, é só chegar e perguntar. Nossa, o que tá dando certo, o que não tá dando certo, o que precisa melhorar, o que a empresa pode te ajudar a melhorar. E muitas vezes não tem. Aí entra numa parte que eu vou te perguntar. Sempre foi falado assim, muito tempo. O primeiro ponto que qualquer colaborador vê é salário. Ó, se eu tô trabalhando aqui ganhando X, se eu ganhar R$200, eu vou para lá. E faz muito tempo que eu vejo pesquisas que falam que o salário já não é mais o primeiro fator decisivo para o colaborador. Existe ambiente, você falou de uma questão de benefícios. Uhum. E poucas empresas, principalmente quando a gente parte para médias e pequenas, estão preocupadas com isso. Com ambiente, com treinamento, com benefício. Qual que é a importância disso, Glaucio? Você sabe hoje qual que é nas pesquisas, qual que mostra qual que é o fator principal hoje decisivo para uma tomada de decisão de trocar de emprego ou de ir para aquele emprego? Olha, eu falo até na vida real mesmo. A qualidade de vida, Vitor, hoje em dia é o que chama mais atenção, né? As pessoas, elas desenvolvem o trabalho, mas elas procuram essa qualidade de vida. A qualidade de vida, ela vem muito ligada a benefícios, sim, né? Igual você falou. Eu vejo muito pela CIT, que você tem trabalhado com ela, desenvolvendo benefícios para os associados. Isso faz uma diferença. Então, por que eu quero ficar na CIT? Porque ali eu tenho um benefício tal, outro benefício. Benefício é aquilo que não está no seu salário, mas incorpora toda uma situação ali de folha de pagamento para você, né? Então, muitas vezes, olha, eu tenho aqui um salário, mas eu tenho um benefício que me agrega como um plano de saúde. Então, assim, eu tenho essa tendência e eu tenho filhos, por exemplo, para cuidar, para ter um plano. Isso me ajuda demais, porque eu tenho uma preocupação a menos quando eu estiver naquela empresa, né? Então, a gente vê que isso, ao longo do tempo, chama a atenção, não só o financeiro, mas, peraí, eu não estou tendo vida nesse trabalho que eu tenho, estou ganhando super bem, estou conquistando, mas eu não tenho tempo daquilo que eu ganho praticar com a minha família. Até que ponto compensa? Exatamente. Então, vai ficar para quem? Para os herdeiros, né? Porque nessa vida a pessoa não está tendo como usufruir de tudo isso. Era o que eu buscava, por exemplo. Eu estava num trabalho home office, mas entrava muito cedo, saía muito tarde e não tinha essa vivência com pessoas. Aquilo fica e a pessoa vai se desgastando, né? Financeiramente ela tá bem, é aquele período confortável, sim, mas ela busca algo que ela tenha uma liberdade, ela tenha um momento de prazer em outras coisas, né? E isso gera até mesmo nas empresas doenças, né? A gente vê aí pessoas psicologicamente afetadas, né? Doenças psicológicas, cada vez a gente vai vendo mais, né? Dentro das empresas, afastamentos, né? Pessoas ali que desestruturam até a família por ela estar com uma sobrecarga que ela não precisaria daquilo.
Então, as pessoas buscam isso, buscam sim o salário ideal, né? Isso eu vejo mais para os jovens que têm uma pegada diferente, não, eu quero conquistar, eu quero ir, eu quero fazer, mas também o pessoal que busca um tempo de qualidade com família, ou até mesmo aquele jovem, eu quero ter um tempo para fazer uma academia. Sim. Então, não é a empresa, ela ganha com isso também, porque a empresa vai ter pessoas motivadas, pessoas felizes em trabalhar ali. Então, é meio que um contraponto, né? A gente tem pessoas motivadas e uma empresa fornecendo aquilo também que o colaborador precisa. Então, não só de salário, né? A gente até coloca meio que um provérbio, não só de salário viverá o homem, né? Mas de tudo aquilo que faz ele ter uma qualidade de vida. Então, eu acho que essa pegada é muito importante. E no teu ponto de vista, o colaborador dá importância aos benefícios? Ou ele vê, por exemplo, tem muitos benefícios que estão em acordo coletivo. Uhum. Então, talvez a visão do colaborador, pô, a evidência está me dando que está ali. Um exemplo, estou dando. E o empresário, além desses que estão em convenção, às vezes uma cesta básica, ele estuda algo a mais. Você acha que agrega? Porque às vezes ele só tá vendo como questão do, pô, mas se eu tiver 10 funcionários, dá um benefício de uma academia para cada um. Sei lá, vamos fazer uma conta que, deduzindo, R$100, pô, eu tenho R$1.000 de despesa, que não seria despesa, seria investimento. Mas o que pode agregar nele na produtividade? Eu vou dar um exemplo. Lá no Evidência, agora estamos fazendo Desafio Evidência, que é 90 dias de atividade física. Os meninos um dia criaram lá aquele barulho. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Mano, vamos fazer um desafio de atividade. Eu falei, pô, legal, eu e a Tássia vai participar junto com vocês. O Julião tá aqui, ó, tá liderando o Julião, ó. 46 dias, eu acho, ele e o Walter. Não, 50 dias ele e o Walter não falhou, tá? Todo dia eles estão liderando. Aí um dia eu falei, cara, eu comentei com elas, que legal. Isso não é uma brincadeira. Eles começaram com uma brincadeira, mas isso vai impactar. E numa reunião eu falei pra eles, isso vai impactar não só no trabalho, porque vocês vão estar mais dispostos, proativos, mas isso é na vida pessoal de vocês. Exato. Vocês vão ter mais ânimo e tudo mais. Então, assim, parabéns pela iniciativa, né? Aí eu falei, ó, até o escritório vai dar um brinde ali pro primeiro colocado para potencializar isso. Saudável, né? Então, assim, como que o empresário pode ver o benefício de fora e acertar nesse benefício? Que eu vou trazer um exemplo para você. Nosso mentor ele falou assim uma vez, meu pai, eles é um baita escritório, um dos maiores do Brasil, e o pai do Johnny falou assim, eu queria dar um vinho para os meus colaboradores no final de ano. Ó, compra aquele vinho tinto e tal. Aí veio a moça da RH, falou, acho que é Sr. Martins. Falou, Sr. Martins, não, o pessoal gosta daquele vinho suave, aquele vinho docinho. Não, eu não vou dar vinho docinho pro meu pessoal, tá? Não, mas eles não vai... Então faz uma pesquisa. Ela fez a bendita pesquisa, deu todo mundo queria vinho docinho. Então ele queria pagar lá, sei lá, X reais numa garrafa e por muito menos ele agradou o pessoal. Muitas vezes a pessoa erra na hora de também dar o benefício. Erra. Erra, porque assim, não adianta você ir na contramão daquilo que os teus colaboradores precisam, né? Então, por exemplo, você tem um benefício, os benefícios são mais variados possíveis, né? Tem o benefício odontológico, você tem o benefício de previdência privada. Então, qual que é o seu núcleo ali? Qual que é o seu ramo de atividade? Qual a faixa etária dos seus colaboradores? Então, por exemplo, na empresa que eu venho, eu via um benefício que era só feito no final do ano, mas que enchia os pais de família e mães de família também uma cesta de Natal. Então, assim, quando uma criança, você vê o seu filho recebendo uma cesta de Natal, aquelas guloseimas, tudo mais, pra gente que é pai e mãe, né? Então a gente fala, poxa, vale a pena, porque você vê um sorriso, teu colaborador espera, tua família espera, né? E é igual assim, você tem que criar ali dentro da sua empresa algo que motive, que engaje. Então, os benefícios, a política de benefícios dentro da empresa, você pode fazer uma pesquisa de clima ali também e entender o que falta para os seus colaboradores, o que chamaria mais atenção. É um convênio médico? É uma cesta básica? É um cartão alimentação? É um benefício de academia, né? Então, aquilo vai despertar e faz o colaborador se sentir pertencente à empresa também. Olha, eu ajudei aqui na empresa falando, dando as minhas opiniões. É lógico que o gestor, ele não vai fazer aquilo que o colaborador esteja falando, propriamente dito. Ele vai estudar a melhor maneira. Mas quando o colaborador é ouvido e quando ele coloca suas intenções e muitas vezes ele participa de um processo de mudança da empresa, aquilo flui. Então, ele se sente pertencente. Olha, eu estou construindo a empresa junto com o meu chefe, junto com o meu líder, né? Chefe que já ficou um pouco para trás, né? Bastante para trás. Junto com o meu líder. E aí, isso faz toda a diferença, né?
quando o pessoal da Evidência começar a falar, olha, a primeira edição do Desafio da Saúde lá começou, eu participei. O Júlio vai estar depois com 40 anos e vai falar, olha, esse desafio continuou, mas eu participei da primeira edição. Isso faz com que a pessoa tenha um ânimo diferente, que ela se dedique e vista a camisa da empresa. Eu acredito na área de benefícios, na política de benefícios, que pode ser um só, mas às vezes é aquele um que vai fazer os seus colaboradores não saírem da sua empresa. Empresas grandes têm uma variedade de benefícios, sim, mas empresas menores pode ter um só, mas aquele benefício vai fazer toda a diferença. De alto impacto, né? Exatamente. Tem um benefício que é muito legal, aquele do dia do aniversário, né? Então tem empresas que colocam o dia do aniversário a pessoa não trabalha. Então é um benefício assim, parece que não é nada, mas para a pessoa, poxa vida, no dia do meu aniversário eu posso comer no restaurante, ou eu posso acordar mais tarde, né? Para responder minhas mensagens de parabéns. Da cesta de final de ano. Parece uma coisa simples, mas impacta. E quando você é pai, mãe, se alegrou o filho, alegrou duas vezes o pai. Exatamente, exatamente. E às vezes uma lembrancinha que você dá no Dia das Crianças para aqueles que têm filhos, sim, né? Então, são coisas assim, benefícios propriamente ditos que impactam, sim. Eles, às vezes, te dão um impacto pequeno, digamos, na sim, tua folha de pagamento ali, no seu ativo da empresa, mas ele traz um impacto muito maior na geração de comprometimento do sim, colaborador. Então, eu vejo que a área de benefícios não é porque é uma área que eu fiquei muitos anos na empresa, mas é uma área que me chama muita atenção e que tem tudo assim para alavancar mesmo essa proximidade entre colaborador e gestor. E o empresário está de olho nisso, porque muitas vezes ele está pensando, pô, se eu for pagar um convênio médico, sei, vai custar 200, 300 reais, não sei, vai ficar muito alto no meu custo hoje, mas às vezes a pessoa nem quer o convênio médico, às vezes ela quer alguma coisa baratinha. Teve uma empresa que uma vez eu vi um empresário falando, que ele queria dar academia pro pessoal e tal, mas ele falou, vou fazer uma pesquisa para ver. E a academia, acho que estava em torno de 120, da Grande São Paulo. E o pessoal, sabe o que o pessoal escolheu da empresa dele? Netflix. Eles queriam a assinatura da Netflix. Então ele deu a Netflix lá como assinatura como um benefício e custou assim, menos da metade do que ele estava pensando em investir e agradou o pessoal. Então, assim, nada mais que eu ouvi, e isso gera, acho que, um comprometimento muito grande do colaborador com a empresa. Ele só não pode dobrar o turno para a pessoa não poder assistir a Netflix, né? A Netflix tem que ser depois do trabalho, né? Hoje, você vê essa rede social, né, você entrou nesse detalhe, você vê como prejudicial também? Porque eu estudo muito, por exemplo, o foco, né? Hoje, celular, YouTube... E você acha que o quanto que pode perder, você vê assim, se a empresa for muito liberal, porque você já deve ter pegado todo o cenário, né? A empresa que deixa trabalhar, a empresa que tira. Você acha que tem esse meio termo, ou realmente tem que ser radical, ou dá para liberar? Como que é teu ponto de vista? Acho que tudo que é radical prejudica. Então, assim, você ser severo e falar, olha, tem empresas que... Põe o celular na caixinha. Eu trabalho com empresas que têm isso, né? Então, assim, é algo que a empresa... Isso eu tô falando do ponto de vista meu. Sim. Mas quando eu trabalho com uma empresa que me pede isso, é o que eu ofereço também aos candidatos, né? E respeito à decisão da empresa. Mas, ao meu ver, como Gláucia mesmo, tudo aquilo que é radical gera um certo receio e cria até um atrito entre colaborador e gestor, né? Então, assim, eu acho que dosado... Então, olha, você tem alguns horários de descanso, seu café, você tem 15 minutos. Então, a gente pode flexibilizar essa utilização. E, assim, durante o seu horário, por exemplo, tem pessoas que vão ter que trabalhar com redes sociais para a divulgação do produto. Então, assim, horário disso, eu acho que tudo aquilo que é combinado antes da contratação não sai caro, né? O famoso combinado não sai caro. Exatamente, porque muitas vezes eu entendo que durante uma contratação, por ela ser muito rápida, não é passado tudo aquilo. Por isso que eu trabalho muito também, esqueci de falar aquela hora, com a integração do colaborador. A integração, ela começa uma semana antes do colaborador estar na empresa. No dia que o colaborador começa, a gente faz um trabalho de acolhimento daquele colaborador, entre RH, gestor da área. Explica rapidinho, pessoal, o que é integração, para quem nunca fez uma integração. O pessoal contratou, já chegou lá, já pega o paninho, já vai limpando ali, já vai atender o cliente. Integração é a gente acolher o novo funcionário na empresa. Então, já começar com mensagens para ele, já começar
falando, olha, seja bem-vindo. No momento que ele chega no primeiro dia de trabalho, ele não vai diretamente para a sua função. Ele vai entender os valores da empresa, ele vai conhecer o pensamento do gestor, ele vai ter uma conversa muito aberta, onde é falado aquilo que é requisitado para ele, né, naquele cargo. Então, olha, o seu comprometimento com o cargo é esse. Ele entender também da parte de folha de pagamento, todos os processos, né? Entender a parte de férias. Então, questões que ele pode perguntar em um primeiro dia. E aí ele vai conhecer a parte da empresa com mais tempo. É um dia mais especial para o colaborador, onde ele pode tirar suas dúvidas e onde ele tem um acolhimento ali, tanto do RH quanto do gestor da vaga. E isso faz total diferença, né? Na produtividade dele, porque ele entende um pouco mais da empresa, entende da cultura, entende da missão. Tem muitas empresas que não tem nem a missão, a visão, os valores. É muito importante você, como empresário, estudar isso, porque é isso que você tem que passar para o teu colaborador. Ele tem que ter um norte para por que ele trabalha, por que ele vem todo dia nessa empresa. Tem que ter um propósito por trás ali. E se o empresário consegue passar isso, automaticamente a pessoa está por uma causa, né? Não está só simplesmente pelo salário. Lógico que todo mundo trabalha que precisa ali ter a remuneração, mas eu acho que você potencializa muito, né? Teu resultado, teu nível, diminuir o turnover, né? A saída de funcionário, porque você pega a empresa que até assusta a hora que vê o tamanho. Então, assim, é tudo detalhes que fazem a diferença no teu negócio. Não é fácil, né? Não é passe de mágica. Por isso que a gente profissionais especializados para fazer todo esse trabalho, mas gera resultado, né, Glaucia? Sim, e gera bastante, porque assim, a gente começa a ter uma relação bem equiparada, né? Gestor da empresa e colaborador. Porque às vezes, nessa correria da contratação, o novo colaborador só tem contato com os colaboradores da área também. Então, ele vê sempre o gestor da vaga lá em cima, naquele pedestal, e às vezes, por falta até mesmo de tempo ou de conhecimento, ele não faz aquela equiparação, né? Então, olha, estamos aqui conversando de igual, o meu nível, é lógico, é superior, porque eu dou as ordens a você, mas eu estou aqui para quando você precisar também. E, assim, é um relacionamento que começa bem, né? Então, não é uma coisa... Tem pessoas que entram na empresa e anos e não conhece, nunca teve um momento de um café com o seu gestor da área. Então, isso faz toda a diferença. Só sabe pelo nome, né? Exatamente. Ô, Glaucia, deixa eu te perguntar agora. O episódio está sensacional, deixa sua curtida, seu comentário, algum insight que você pegou. A Glaucia, como ela comentou, ela vinha ali de 18 anos numa empresa e teve essa mudança de cenário. Qual que é a grande dificuldade da Glaucia hoje em empreender? A Glaucia empresária, sair da CLT e agora eu sou empresário. Porque eu falo assim, a Glaucia é expert na parte de recrutamento, seleção, mas aí quando você vira empresário, você tem que entender de vendas, de marketing, atendimento, finanças, pós-vendas. Qual que é a grande dificuldade que você vê hoje? Fora relacionar o tempo, nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre da parte de vereadora, mas como empresário, qual que está sendo a tua grande dificuldade? Eu acredito que é assim, ainda eu estou fazendo essa gestão do tempo, né? Porque como a empresa não tem vários colaboradores, depende muito mais de mim, a grande dificuldade é essa, em relação ao tempo disposto para a empresa. Então, tudo aquilo que eu faço, eu gosto de colocar as minhas mãos nesse primeiro momento, até que eu tenha um tempo suficiente para treinar outras pessoas também, que esse é o propósito, né? Eu preciso colocar a empresa para rodar, ela já está rodando, mas com pessoas me ajudando ali também. E como é o começo de tudo, tanto da vereança quanto o começo da empresa, eu limito bastante, assim, o tempo da empresa, né? Então, porque a empresa, ela me dá essa disponibilidade de trabalhar conforme eu posso, né? Sim. Mas eu acho que essa gestão de tempo a gente tem que ter muito bem alinhado para que as coisas fluem. Graças a Deus que eu tenho o Evidência, assim, o pessoal, até mandar um abraço para toda a equipe do Evidência, que me ajuda muito. Então, nessa parte burocrática, é muito difícil também o novo empresário, né, entender, né. É uma outra realidade, né, Glaucia? Eu entendo muito, se você não tiver pessoas de confiança perto de você, eu entendo muito de RH, né, então, assim, foi a minha área, mas toda essa parte que a equipe do Evidência faz para mim, então, assim, eu confio em vocês. Ó, Glaucia, tem esse aqui, tem esse boleto, tem esse aqui. Então, eu vou fazendo conforme o pessoal vai me orientando. Mas ter essa rede de apoio, assim, é muito importante. É difícil começar a empreender se você começa sem entender nada. Sim. Então,
Por isso que sempre é importante ter pessoas de confiança perto de você e começar juntos, né? Eu falo pro Vitor, Vitor, ó, você tá quase meu padrinho ali, né? Porque foi começando tudo junto. Eu acredito num potencial muito grande da empresa em crescer, mas para isso a gente precisa dedicar tempo e pessoas. Então, eu tô assim, por isso que eu pego um trabalho, aí já dou continuidade no outro, não pego tudo de uma vez para Sim. não ter uma entrega com dificuldades também. Isso vai levar teu nome também. Exatamente. Então, a gente pode fazer tá na Bia, assim, e eu vejo que tem muita carência desse serviço, né? Quando a gente começa a ir conversar e falar com os empresários, eles querem isso e tem visto que em outros lugares tem dado certo, aí aquela política de propaganda de boca a boca. Ó, o serviço da Gloss foi legal e tal, e o empresário passa para o outro. E eu acho Então, que tem coisa melhor pro nosso coração quando alguém fala, pô, deu certo e indica nosso serviço, né? Exato. Eu vejo que... E eu fico muito feliz, não só quando eu apoio e auxilio o empresário, mas o colaborador. Porque Sim. as pessoas que me mandam os currículos também, a gente tem um banco de talentos aí bem grande já, graças a Deus. E as pessoas que me mandam também esperam uma recolocação no mercado de trabalho. Mesmo que não deu certo naquela vaga, naquele momento, fala, lá, se aparecer alguma coisa... É muito difícil, assim, a gente tem que colocar o profissional, né, ali na frente de tudo, mas é muito difícil a hora que você fala, olha, a vaga não deu certo. Porque você ouviu a história dela, você sabe da necessidade daquela... E eu acho importante, Vitor, a gente dar esse feedback, né, o RH, ele precisa... Eu já participei, por exemplo, de processos seletivos que nunca tive um feedback na vida, sabe? Então, você vai lá... Tá esperando. Nossa, será que deu certo a vaga ou não? Porque ou que a vaga foi declinada, ou que teve uma pausa naquela vaga, ou que não, realmente não deu certo, você tem que ser o mais sincero possível. Nunca florear, né? Então, Sim. Olha, nesse momento o seu perfil não foi o escolhido para essa vaga. Mas eu fiz a entrevista com 10, os 10 vão receber o feedback. O sim ou não. O sim ou não, a área de RH eu vejo que é obrigada a... Assim, eu acho que passa até uma transparência da empresa, sim, né? Sim. E você já vê ali, tem pessoas que nunca mais vai te responder, mas tem pessoas assim que entendem e já falam, olha, não, eu estou disposta para outra vaga, Sim. né? Então a gente continua mantendo um relacionamento com aquele Isso já é um candidato. ponto positivo para o colaborador, candidato, né? Já, porque na outra que abrir, eu já tenho aquela intenção com aquela pessoa, né? Olha, já foi uma pessoa que teve uma conduta diferenciada dos outros. Então a gente avalia muito isso, né? Aqui em Tanabi, por exemplo, a gente busca muito, eu vejo uma dificuldade dos empresários, o que você falou. Tem meu tio, tem meu primo. A área contratada de RH terceirizada é bom por causa disso, porque olha, eu tô com essa vaga, fecha para mim. Ele não se compromete, porque às vezes tem um colaborador que precisa muito colocar o primo, né? Olha, de novo, semana em semana ele entrega o currículo do primo. E o empresário, ele já fala, olha, não, eu tenho uma área específica, não é comigo, né? Então, ele acaba deixando esse... Ele passa a responsabilidade, né? Ele não tem esse comprometimento com o seu colaborador, que às vezes é um fato de gerar alguma situação constrangedora, né? E aí o colaborador, poxa, contratou o primo do outro e não contratou o meu. Então, essa terceirização da área de RH também é importante por isso, porque acaba que não é o jogar em cima do RH, mas é ter cada um a sua definição de atuação na hora da contratação, né? E se fosse resumir tudo que nós falamos aqui em uma dica para o empresário na hora de contratar, qual que seria a dica que você deixaria para ele? Uma dica? Nossa, agora você me pegou. Coloquei na fogueira agora. Fiz essa pergunta, já vamos mudar um pouco a chavinha. Falou aqui da parte da empresa, né? Vamos partir para a parte da vereança. Bom, uma dica para o empresário: seja o mais transparente possível na requisição da sua vaga. Então, assim, entenda, eu vou colocar em 2 dicas, tá? Vou abrir a exceção. Obrigada. Então, além de ser o mais transparente possível, entenda que não existe pessoa perfeita para a vaga. Então, assim, nós não temos uma pessoa... Às vezes até acontece, assim, ela tá bem no nível da perfeição. Mas se não tiver, entenda que você pode lapidar um diamante também. Porque é muito raro achar essa raro, pessoa. Existe. Às vezes, né, orou muito aquela semana lá, aconteceu. Mas, na maioria das vezes, a gente tem diamantes que precisam de algumas lapidações.
Então, assim, entenda que pessoas também podem ser transformadas em ótimos colaboradores. E eu vejo que todo mundo tem muito potencial de evolução. Então, o pessoal precisa também investir em treinamento, conhecimento, porque isso parte do empresário. E aí até você fala, pô, hoje é líder, mas é chefe, né? Eu vejo assim, o líder é aquele que tem o poder de fazer se espelhar, né? O colaborador olhar para ele e falar, cara, eu quero ser igual o Vitor, eu quero ser igual. Mas não adianta falar, Glaucio, ó, você tem que ler. Aí o Vitor não lê. Ó, você tem que estudar. O Vitor não estuda. Ó, você tem que fazer curso. O Vitor não faz curso. Então, assim, fica difícil ter esse diálogo. Então, assim, começa sempre pelo empresário. Se o teu colaborador vê você estudando, vê você buscando conhecimento, automaticamente ele vai falar, pô, vai dar resultado. Então, assim, começa sempre por você. Né? É diferente. Então, o melhor exemplo é fazer, é ser o exemplo, né? Não falar, né? E eu posso dar uma dica, então, já que você pediu para o empresário, para o colaborador ou para o candidato, quem está buscando uma vaga, foque naquilo que você realmente queira, sabe? Na hora que a gente recebe um currículo, à disposição da empresa. Mas não coloque só isso, coloque aquilo que, se você vai mandar para uma vaga de vendedor, então, olha, eu quero ser vendedor, né? Nesse momento, eu me dedico a essa vaga. Porque fica muito subjetivo você colocar à disposição da empresa. Então, às vezes, eu pego um currículo de uma pessoa que ela quer a área de vendas, mas aí eu tenho uma vaga, por exemplo, administrativa. Então, assim, o recrutador, ele não entende também aquilo que a pessoa quer. Então, para o candidato, seja o mais específico possível. Ah, não tenho preferência? Então vai naquilo que você gosta, né? Sim. Então, olha, eu quero atuar na área de compras. Então, assim, é diferente, mas a gente vai ver aquilo que se encaixa dentro das empresas que estão pedindo para a área de compras. Porque às vezes fica muito subjetivo e o recrutador não entende aquilo que o candidato quer. Então, o candidato precisa ser claro também. E se às vezes ele quer ir para o mercado de trabalho, está trabalhando, mas quer fazer algumas entrevistas, um novo desafio. Então, que isso não limite ele também. Que ele possa falar, olha, eu gosto muito dessa área de vendas. A gente está falando muito de vendas, então só estou dando como exemplo, mas eu gosto da área de vendas. Eu quero tentar uma área de gerente de vendas. Então, a gente ali do RH também vai buscar essa recolocação, porque já é um vendedor, mas que quer um upgrade na profissão. Então, a gente pode fazer essa recolocação, mas tudo segue o currículo. Então, assim, o currículo às vezes, eu quero uma vaga de motorista. Mas tá bom, motorista, a gente tem que entender, porque o processo de ver os currículos, como a gente tem centenas de currículos no banco de talentos... Os que estão mais estruturados saem na frente. Exato, né? Então a gente vai vendo, não, esse quer isso. Então isso a gente já ajuda a filtrar. Motorista do quê, né? Exatamente, quer ser um motorista de Uber, quer ser um motorista de mototáxi, né? Então aí depende, aí não coloca, por exemplo, a carteira de habilitação. Porque muitas pessoas, eu entendo que vai fazer um currículo e vai em lugares que já fazem o currículo que é um para todo mundo, né? E aí, às vezes, dando uma olhadinha na internet, buscando um apoio, a nossa equipe também faz apoio nessa de elaboração de currículos, a gente trabalha para pessoas também, não só para empresas, então ela precisa ter um currículo bem elaborado e que o recrutador entenda o que realmente ela gosta e queira fazer. Nós falamos muito aqui do lado da empresa, do empresário, e a Glaucia, alguns pontos, trouxe o lado do colaborador. E é importante, Glaucia, qual dica você daria para esse colaborador que ele quer ter mais sucesso na sua carreira dentro da empresa? Porque muitas vezes eu vejo o colaborador falando, pô, meu patrão, meu líder não me reconhece, pipipi, papapá, né? Eu queria ganhar mais, tal. Qual que é a dica que a Glaucia daria para esse colaborador para ele conseguir alavancar seu resultado? Primeiro de tudo, conheça os valores da empresa que você está trabalhando. Veja se esses valores são os mesmos que os seus. Se eles começarem a fazer sentido para você, né, e você deseja, é o que eu falo, você tem que estar bem e feliz. Comece a entender que você não está, a gente fala o termo puxa-saco, não é isso. Você tem que estar crescendo junto com o seu líder para que a empresa dele cresça e, eventualmente, você cresça também. Então, assim, se dedique àquilo que o seu líder tem falado para você. Olha, você precisa crescer nessa área. Fazer um inglês, né? A gente até comentou do inglês. Fazer um inglês vai te diferenciar na área aqui na empresa. Ou, se não, fazer o curso mais avançado de Excel possível.
Então, comece a se dedicar, porque a gente tem que entender que, além da empresa, existe um CPF, existe uma pessoa que pode ser que ela não esteja naquela empresa, mas ela está fazendo o seu melhor para que o currículo dela venha se destacar no mercado de trabalho. Então, pode ser que um dia eu não esteja mais trabalhando com o Vitor, mas agora eu tenho que alçar outros voos. Eu vou abrir o meu escritório. Então, pode ser que aquilo tudo que eu plantei junto com o Vitor, né, eu não tenho que fazer para derrubar o Vitor, porque automaticamente, se eu estou trabalhando CLT com o Vitor, né, o Vitor vai cair e eu vou cair junto. Sim. E assim, a gente precisa buscar um crescimento pessoal, profissional, e aí isso está interligado a fazer também com que a empresa que a gente esteja trabalhando, ela se sinta cada vez mais crescendo com a minha produtividade, que hoje é isso, você cresce junto com a sua empresa. Então, como é satisfatório falar, olha, eu participei desse crescimento da empresa. A empresa do Vitor... fiz parte, né? A empresa do Vitor começou a fazer negócios internacionais e eu comecei a fazer porque eu comecei meu inglês, né? Então, assim, isso te destaca, isso gera um network. Então, isso faz com que ambos cresçam juntos. A gente não pode ser, eu falo para os colaboradores, a gente não pode ser aquela pessoa mesquinha que quer só para si. Né? Como a gente trabalha muito com a área de vendas, muitas lojas colocam as metas, né? E às vezes a pessoa... Aí o bicho pega, né? Essa meta, né? Então a gente tem que conversar muito com o colaborador. O líder dele precisa das metas serem atingidas. Vem uma promoção Dia das Mães, Dia dos Pais, é impossível falar para uma loja não querer atingir suas metas, né? Então a gente já tem que entrar com essa situação. Então eu falo bem na hora do processo seletivo. Você fica confortável em trabalhar com metas? Quem fez processo seletivo comigo sabe que a gente fala sobre isso. Por quê? Ele vai se dedicar, só que ele vai ver a empresa crescer. Olha, nossa, ganharam tanto, só que a empresa, em contrapartida, ela vem com essas metas também e ela gera um auxílio ali, ela introduz no pagamento daquela pessoa as metas que ela alcançou. Então, assim, é uma via de mão dupla, né? Então, o colaborador faz a sua parte, se dedica, se esforça para bater a meta, em contrapartida, o líder dele também remunera ele pelaquela meta atingida. Então... Eu falo assim, eu costumo falar para a minha equipe, o conhecimento que vocês... porque para trabalhar, eu gosto de estudar, porque para trabalhar com a gente tem que gostar de estudar, porque senão já deixa bem alinhado, porque vai ter que fazer curso, vai ter que ler, vai ter... Eu falo, gente, isso daqui não é pro evidência. Todo o conhecimento que vocês estão buscando, vocês vão levar para a vida. Se um dia vocês forem abrir o negócio de vocês, trocar de empresa, é de vocês esse conhecimento. Não é só da evidência. Porque enquanto vocês estiverem na evidência, eu quero entregar o meu melhor para o meu cliente. Então, eu preciso que vocês estejam qualificados. Então, assim, conhecimento, todo curso que você faz, não é só para a tua empresa. É para você. Você vai levar isso para a tua vida. É o livro que você leu. Você vai aplicar no teu negócio, na tua vida, mas é um conhecimento, uma bagagem que você vai levar. Então, assim, se eu fosse dar uma dica para você, colaborador, melhorar a sua performance, faça mais do que é esperado. Porque hoje tem aqui, eu chego no horário. Isso é obrigação, isso é relação. Eu faço um bom trabalho. Mas você é pago para fazer um bom trabalho. Não é você puxa saco, né? Que o pessoal, chega um pouquinho mais cedo, se dedica um pouquinho mais, seja curioso, saber por que você está fazendo aquilo, porque você pode fazer de outra forma, você vai agregar. Porque eu tenho certeza, existem exceções, mas quando você está entregando mais do que é esperado, você vai ser reconhecido pelo empresário. Tá? Então, assim, os empresários reconhecem, esse meu funcionário aqui é diferente, tal, né? Vou precisar melhorar. Por quê? Está entregando mais do que é esperado. Então, sempre faça mais do que é esperado, que eu tenho certeza que vai vir a recompensa. E já começa a pensar, né? Se eu fosse o líder aqui, o empresário do negócio, eu como colaborador, né? Eu me contrataria? Exatamente. Será que eu estou fazendo aquilo que é o meu máximo? Então, máximo potencial, Sim. né? Então, assim, não existe mágica, né, Glaucia? É muito trabalho, muita dedicação, porque, assim, esteja preparado. Porque quando tiver a oportunidade, vamos pegar uma empresa que tem 10 vendedores. Vai surgir uma vaga para gerente. Quem que vai pegar a vaga? Quem está mais preparado, quem gerou mais resultado, aquele que se dedicou mais. Então, às vezes a pessoa fica só reclamando, e quando surge a vaga, o amigo vai e fala, tá vendo? Mas a pessoa se dedicou mais, teve mais resultado durante o ano. Então, assim, esteja preparado que a oportunidade de uma hora ou outra vai bater na porta. Exatamente. Então, quem estiver preparado vai sair na frente. Se eu fosse ver isso, por exemplo, 18 anos em uma empresa, e eu fui buscando as especializações, fiz a gestão de pessoas, né, a pós-graduação, e sempre os cursos, sempre
Se eu pensasse que tudo aquilo ficaria lá, hoje eu não teria aberto uma empresa, né? Porque as coisas não são para sempre, né? Algumas são, mas Sim. a maioria delas não são. Então, a gente tem que entender que a gente tem que estar preparado para o mercado de trabalho. E isso não é só, naquele momento, é realmente para aquela empresa. Cresça junto, fique feliz junto. Hoje em dia eu vejo muita gente, às vezes, brigando com o patrão, né? De cara feia, Sim. quando o chefe ali, o seu líder, né, direto, você vê, nossa, a empresa se destacou, nossa, a empresa não sei o quê. E aí, lógico, vai o nome do empresário, mas assim, o empresário tem que entender que fez parte aquele colaborador. Então, não tem que ter porque começa um ambiente, assim, desagradável. Sim. E aí é onde começam a nada flui, né, Começa a Vitor? desandar tudo, né? Se o Não, ambiente não estiver bem. nossa, aí é gente de cara fechada, seja. É o que eu falava quando eu estava na empresa, assim, me motivava a levantar cedo todo dia e me dava prazer trabalhar. Então, quando isso não começa a acontecer, eu acho que as coisas precisam ser revistas. Sim. Mas quando você levanta com prazer, aquilo, você não pensa nem em financeiro, você pensa, poxa, é um ambiente que eu gosto, é um trabalho que eu gosto de executar e ver a finalização dele ali, eu me satisfaço, né, como profissional. Então, quando está acontecendo isso, a tendência é só fluir Sim. e todo mundo crescer. Você vê, quando o papo tá bom, o tempo vai passando, já estamos indo para o nosso finalmente. Mas antes, Gláucia, vamos fechar um pouco esse ciclo aqui da empresa. Gostaria que você compartilhasse um pouco a sua experiência na vereança. É vereança que fala? Isso, Então, é algo que eu comecei a falar agora também. porque acho que poucas vezes eu acredito que eu ouvi essa palavra. Teve ali, quando você aceitou o convite, teve todo o pré-candidatura, a eleição, aí a Gláucia conseguiu a eleição, aí chegou dia 1º de janeiro, tomou posse. Tudo, acredito, tudo muito novo. Como que foi isso? E o que é esse trabalho? O que é o vereador? Qual que é a responsabilidade do vereador? Primeiramente, parabéns pelo trabalho que você desenvolve, eu acompanho a Gláucia. Então, assim, eu vejo a dedicação, o empenho, ela está em todas as ações. Então, eu acredito que é muito isso, o trabalho do vereador está brigando pelo bem comum. Eu acho que esse é o principal. No meu ponto de vista, resumir, é o bem comum, é desse, é o bem comum. É uma pressão gigantesca, eu imagino, né, ali nos bastidores. Aí como que foi para a Gláucia? Dia 1º, putz, o negócio é mais embaixo. A sessão na Câmara tem que estudar projeto, o tempo que demanda, aí você tem a família, depois vem a empresa. Conta um pouquinho para nós dessa trajetória. É uma vida nova, né, Vitor? Assim, é uma responsabilidade muito grande. Né? É o que eu falo, eu saí de uma empresa de 10 mil colaboradores para cuidar de 26 mil habitantes, né? População de Tanabi. É constituída a Câmara Municipal com 11 vereadores, então 10 vereadores e uma vereadora, né, que entrei agora. É tudo diferente, porque é como se fosse um novo trabalho. Você tem que se especializar. Como a gente já se conhece, você sabe que eu gosto muito de estudar, de entender. Então, para mim, a vereança é a arte de ser vereador, né, de vereadora. Mas era entender como funcionava uma Câmara Municipal, né? O município ele tem o poder executivo lá na prefeitura e o poder legislativo. Automaticamente a gente se torna aí uma autoridade no município que rege as leis do município são feitas, elaboradas pela Câmara Municipal. A gente tem também como atuação a fiscalização, em poder entender aquilo que tem sido os gastos públicos do município, né? E a gente tem essa situação de ser uma pessoa pública e estar onde a população está. Então, muitas vezes entra essa gestão do tempo porque eu gosto de ser uma vereadora atuante, né? Então, eu não gosto de participar simplesmente da sessão da Câmara que acontece todas as segundas-feiras à noite. Então, eu gosto de estudar, saber os projetos que eu vou propor, aqueles que eu vou votar, porque ali ninguém faz nada sozinho. Sim. Então, passa por uma votação, os 11 vereadores precisam votar sim ou não, e a gente precisa entender, a hora que chega qualquer projeto, seja do executivo, né, que é o prefeito, o vice-prefeito que nos manda, seja lá feito por nós mesmos ali na Câmara Municipal. Então, toda essa atuação foi muito diferente, mas para mim foi muito gratificante, porque eu queria isso, né, eu queria estar próximo das pessoas. E hoje, vendo o trabalho sendo executado, e nos mínimos detalhes, aquilo que a gente consegue já fazer, deixando um legado para o município, isso faz com que tudo valeu a pena.
não foram só rosas, né? Hoje a gente vem com um sorriso no rosto, mas a gente passou por várias situações Acredito que muito teve muitas difíceis. lágrimas, né? Muitas, aquelas que a gente chega só ali a hora de deitar no nosso travesseiro, né? Que os mais próximos da gente também sofrem muito na área, né? Pelo menos assim, na parte da campanha eleitoral, acaba tendo alguns ataques. Depois Sim. que entra como vereador também, a gente tem os ataques. É lógico que a gente Como que é fica. lidar com essa pressão, Glaucio? Porque existem a crítica construtiva, pô, a Glaucio fez um projeto, eu não gostei e tal, e existe uma base. E também a Uhum. gente sabe que cidade pequena tem conflito, às vezes é má intenção. Como que é? Você consegue filtrar? Porque eu acredito que qualquer crítica abala a gente, né? A bala, é. A gente tem que ter uma estrutura emocional muito. Isso eu peço sempre para Deus, né? A gente tem que estar com o espiritual, assim, muito bem, para que Deus blinde a gente. Mas é lógico que tem certas situações, hoje em dia, com a mídia, né? As redes sociais, elas proliferam tanto os atos de bondade, né? Que as pessoas vêm e falam: olha que legal, ou você pode auxiliar em tal bairro dessa forma. Então, as pessoas chegam mais, né, para a gente, quanto ela pode propagar o ódio, né? Sim. E isso também a gente teve já algumas situações, porque a política é isso, tinha que entrar sabendo já, mas a hora Sim. que acontece, te pega e fala: opa! É saber uma coisa, na teoria é uma coisa, né? E aí também coloca, muitas vezes, se for só a gente até que vai, né? Mas alguns comentários, algumas coisas, aí coloca filho, Não, não. coloca família, isso é E como uma se diz, parte né? muito Nós somos ruim da pais. Fala de política. mim, mas não fala mesmo. É, e isso é a parte ruim da política. Eu vejo que a política no nosso município, ela já teve nessa última eleição uma grande virada, né? A gente vê uma Câmara Municipal bem estruturada, pessoas assim que têm buscado fazer o seu melhor e uma política nova, que a gente viveu aqui em Tanabe muito tempo essa política do coronelismo, Sim. né? E hoje em dia esses novos sonhos, projetos, a gente que vem da iniciativa privada, projetos mesmos de trazer cursos profissionalizantes que a gente falou aí há um tempo atrás, né? O vereador ele tem que buscar recursos com os seus deputados, né? Então, ir para Brasília, São Paulo, ou até mesmo trazer o deputado, como a gente já trouxe deputados aqui em Tanabe, para ver, E é né, os... recurso em todas as áreas, Glaucia? Ou Sim, não tem uma divisão ali? Alguém cuida mais de alguma parte? Ou é geral? é Ou vocês geral. conseguem ter uma divisão ali entre os vereadores? Alguém fica mais responsável por determinado setor ou não? A gente não faz essa divisão, ela acontece automaticamente porque tem alguns vereadores ligados, por exemplo, um mais à área da saúde, Tem mais outro mais à afinidade área da ali. É agricultura. automático. Então assim, a gente já vai ligada à parte empresarial, mas como eu vivi essa parte, né, da empresa que eu estava com saúde, educação, isso é mais visível, né? E a mulher tem um olhar às vezes diferente também para as minorias. Então, às vezes é o que eu falo, na casa tem aquelas funções do homem, da mulher, um olhar diferente, o que o homem às vezes está fazendo ali, a mulher está fazendo outra coisa. Não que eles não trabalhem de igual maneira em casa, mas cada um tem seu olhar. Então eu fico muito feliz com essa representatividade. A hora que eu falo, poxa, já coloquei alguns projetos lá que foram aprovados, que já mudou no município. Então, assim, a hora que você vê concretizando, deixando um legado positivo, é o que eu falo, a missão tem sido cumprida, né? Então a gente Qual vê. foi o projeto seu, assim, vamos chamar assim, a menina dos olhos que você falou, nossa, esse eu quero que vai e acabou dando certo. Até agora, tá? Eu vou te falar um projeto. Foi. Até agora, um projeto que a gente fez e que eu fiquei muito feliz, que ele está assinado por mim, teve a aprovação da Câmara Municipal, é onde a gente coloca que pessoas que tiveram um processo já julgado com abuso contra a criança, seja qual for o abuso, tá? Ele não entra em cargos públicos aqui do município de Tanabi. Então, a gente brecou isso, não tinha, né, na lei vigente do município. Então, essa afinidade com as minorias, por exemplo, com o cuidado da criança, do menor, aqui no município, por exemplo, eu coloquei já esse projeto, foi votado, aprovado, o executivo já executa. Então, qualquer pessoa em cargos de confiança, por exemplo, tem agora, né, os cargos que foram aprovados, nenhuma pessoa que tem um processo julgado com abuso de criança, independente de qual abuso for, ela entra no cargo público do município. Então, já é uma lei. Parabéns. Obrigada. Então, Uma assim, baita uma lei. é algo que a gente pode ir mudando, né? A história aos poucos do município, brechas que ainda tem. Então, a gente está ali também para ver o que vai ser proposto. Se é algo que
quebra os princípios que a gente tem. Então, a gente está ali para colocar um ponto final e não deixar as coisas acontecerem. Ô, Glaucio, eu sei que você já deve ter ouvido muito essa pergunta, mas existe uma barreira por ser mulher? Você encontra alguma dificuldade por ser mulher, ou talvez por ser a única mulher na Câmara? Ou não? Porque a gente sabe que os tempos mudaram muito, já atualizou, quebrou um pouco esse negócio de... Mas ainda eu vejo que existem muitos lugares, tá? Eu vejo a Tássia em alguns lugares, em alguns momentos. Como que é? Como que é teu sentimento por ser mulher? Existe essa barreira ou não? Hoje você... A tratativa, junto com eu chamo eles de nobres colegas, né? A gente tem um linguajar lá da Câmara, eles são muito respeitosos, né? No primeiro momento, a gente trabalha com situação, oposição, e no primeiro momento a gente teve algumas críticas que a gente precisa ser firme também, né? Então, como mulher, eu sou muito bem tratada por eles, mas a gente precisa dessa firmeza. Se tivessem mais mulheres, seria o mundo ideal, o mundo perfeito, né? A gente tem hoje na população de Tanabi 51,5% dos votos válidos são mulheres. Então, ainda o que eu acho que a gente não tem é esse pensamento, né, de aquele famoso mulher vota em mulher, Sim. né? É lógico que tem homens ali, eu trabalho com homens também dentro da Câmara Municipal que fazem muito pelo município, que são pessoas honradas, né? Mas a gente precisa ver e reconstruir isso, porque a mulher já evoluiu muito nesse cenário histórico. Sim. Ela nem votava antigamente, né? Então, veio esse manifesto e aí a gente começou a votação e entrar em campanhas e agora começou a se eleger, porque 2 mulheres, 3 mulheres, se a gente começar a crescer também como mulheres na Câmara Municipal, essa visão feminina, né, ela começa a se ampliar. Mas eu vejo que é um começo, né? A gente já tem aí ao longo da história, sempre tem uma, então sai uma, entra outra, e quem sabe na próxima eleição entrem 2, mas que sejam mulheres também que trabalhem e mostrem que estão fazendo de acordo, né? Não é só para ter uma cota feminina, porque Sim, nem existe sim. a cota feminina Sim. para isso, mas Só que para falar, se né? dedique, né? Então, as pessoas precisam ver ali na campanha eleitoral também mulheres que querem se dedicar em Tem prol à perfil, política. valores, né? Exatamente. Então, a política, ela realmente ela vem de uma ramificação masculina, não tem como negar, mas eu vejo que, assim, eles me respeitam muito. Então, não tem, eu Você não não tá vejo tendo essa essa barreira e essa dificuldade. em questão até mesmo do partido, né? O partido, ele tem o Partido Mulher, né? Não sei se pode falar o nome do partido, mas é o Partido Mulher, é o nome do partido, mas para a área feminina. Então, a gente tem muito suporte, treinamento. Então, a hora que a mulher, se ela tiver uma intenção em entrar na esfera política, ela precisa ver um partido também que dá apoio para ela. Porque existem os partidos arcaicos também, que não vão te dar, ele já tem aquela esfera masculina e vai continuar, ele não te dá um propósito aí para a mulher crescer dentro da política. Então, vai tudo nas escolhas, né? Então, começar bem para continuar bem. Então, tudo muito novo 2024. Como que é a Gláucia de 2025 comparada a 2024, na parte de vereadora? Qual foi a grande evolução da Gláucia? Tendo a visão, conhecendo um pouco mais, começando tudo novo, e agora você vendo de maneira de, pô, já entendi isso, como funciona, já entendi esse caminho, já entendi que isso aqui, já entendi que vai vir paulada desse lado. Como que é a Gláucia de 2025 referente a 2024? É uma Gláucia muito mais forte. Então, assim, existiam alguns receios, alguns medos. É igual a gente fala, quando você passa, você se fortalece, né? É igual a Fênix, vem e fica mais forte. Então, é uma Gláucia mais forte, é uma Gláucia com intenções muito mais firmadas daquilo do que fazer, já conhecendo o trabalho, né, do vereador, falando como vereadora, conhecendo o trabalho que pode ser proposto no município e aquilo que faz o bem para a população, não pensando nos seus próprios interesses, né, mas é uma política voltada para a população do município, para as famílias, para as mulheres, homens, crianças, idosos. Então, já conhecendo a ramificação da política, uma Gláucia consolidada, que entende aquilo, para que ela está e para que ela vai continuar nesses 4 anos. E qual que é a visão da Gláucia para um futuro? Tem assim,
vice-prefeita, prefeita, ou isso ainda não passa na cabeça? O que eu falo é que, assim, eu gosto muito da política. Às vezes as pessoas falam, nossa, gosto, mas como que você gosta da política? Eu gosto da política, porque é um agente de mudança na vida das pessoas. Então, a gente precisa entender que a gente precisa de pessoas boas em todos os lugares, em todas as esferas. E a política é uma delas. Então, assim, eu pretendo continuar na política, sim. Não sei de que forma, eu só falo assim, Senhor, se é a missão para minha vida, eis-me aqui. Agora, mostra o caminho, pontuar onde vai ser, aí a gente tá crescendo na vereança, né, como vereadora. Então, os desígnios aí, o tempo que vai mostrar, mas quando a gente faz um bom trabalho, que isso seja, que prolongue, né, ao longo dessa esfera política da vida da gente. E saber que a população tem sido representada lá dentro da Câmara, né, de alguma forma, em um projeto, em uma fala, ou em uma visita, que a gente está, às vezes, nos postos de saúde, está nas escolas. Isso é um trabalho do vereador. O vereador tem que entender que ele tem que ter um tempo também para isso. Então, isso é muito gratificante, saber que a gente pode construir uma Tanabi melhor. Já vou agradecendo, já estamos indo para o nosso finalmente. Gláucia, sempre para encerrar nosso episódio, eu peço para o convidado deixar uma mensagem para o pessoal que está em casa. Já vai pensando nessa mensagem, porque antes, todo convidado, para a gente eternizar esse momento, recebe uma lembrancinha pela participação aqui no Evidência Cast. Fica o nosso agradecimento, compartilhar seu tempo, que é bem corrido, diga-se de passagem, compartilhar um pouco da sua história, do seu conhecimento, as dicas valiosas. Então fica a nossa gratidão em nome da Evidência, obrigado pela parceria e te desejo muito sucesso aí na tua trajetória, tá? Com esses teus valores, teus princípios. Eu lembro de uma vez que nós estava lá no campo levando as crianças para treinar, você falou, Vitor, eu tô nessa correria de visita, uma loucura, mas parece que eu me achei, eu estou próximo das pessoas, entendendo as necessidades, aquilo me marcou, porque eu acho que esse é um dos valores dos vereadores. Se preocupar com o próximo, e não só do vereador, acho que do ser humano teria que ser um valor. Então isso me marcou muito, falei, pô, tem perfil, nós já conhecemos, então assim, parabéns mais uma vez, porque a gente vê que você se dedica e tem o propósito, é o bem comum acima de tudo, né? Me agradar fulano, ciclano, berclano, então parabéns, conte com Evidência na parte empresarial para o que você precisar, City, tá? E nosso muito obrigado. Deixa a sua mensagem final para essa câmera aqui e depois já se despede do pessoal. É isso. Não, obrigada pelo presente, obrigada pelo convite. Estou muito feliz em participar mesmo, Vitor. Nunca será perda de tempo, né? Na verdade, eu ganhei muito em estar aqui com vocês. É um investimento do meu tempo estar aqui com pessoas tão boas. Então, assim, a gente compartilha de tantas coisas, né? Desde o ônibus da faculdade, que a gente ralava muito para estar lá e foi tudo muito sofrido. A mensagem que eu deixo, na verdade, hoje, para você que está assistindo, né, esse episódio, é que você nunca desista dos seus sonhos, né? Eu tenho uma trajetória de vida e que você nunca desista também, nunca deixe os seus valores, né? Que você sempre esteja com isso muito latente no seu coração, independente da situação que você esteja passando. A gente falou muito sobre buscar uma recolocação no mercado de trabalho, ou para empresários que às vezes se sentem, né, estrangulados pela pressão do dia a dia, que você continue a sonhar e se fortaleça, porque hoje eu falei que a Gláucia do ano passado com a Gláucia desse ano é uma pessoa forte, né? Então, que esses momentos de dificuldade na sua vida te fortaleçam, que você coloque sempre em oração a Deus, né? Para que Ele venha, essa força venha interiormente e que você exale isso, que você se sinta numa condição, depois que tudo passar, poxa vida, eu venci, né? Eu venci porque eu sou forte. Então, que você aí tenha essa consciência. E eu deixo também o meu recado como vereadora do município, que eu estou à disposição. Nós não trabalhamos para uma pessoa ou para outra, nós trabalhamos para todos os bairros, para o município completo. E nesse mandato que a gente possa fazer a diferença, trabalhando por você, população. Obrigada, Vitor. Um beijo para a Tássia também, toda a equipe Evidência. Realmente foi um prazer participar com vocês. Só reforçando, a Tássia não pôde estar presente agora em julho, porque é época de férias com as crianças. Então, nossa rotina vira aquela bagunça. Mas ela deixa o abraço, tá? Você sabe o carinho que ela tem por você, pela consideração. Mas não teremos outras oportunidades onde a Tássia também estará presente conosco.
Você que nos acompanhou até aqui, deixe seu comentário, sua curtida, compartilhe esse episódio. Este foi mais um episódio do Evidência Cast. Fica o nosso muito obrigado e até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.